Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Eclesiastes, senhor presidente, Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 24/7 de 2023, expediente, projeto de lei PE 84/23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, projeto de lei PE 85/23, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, moção 30/23, de autoria do vereador Valmir D'Agostin, moção 31/23, de autoria do vereador Valmir D'Agostin, requerimento 446/23, de autoria do vereador pastor Jair Augusto Alexandre, requerimento 447/23, de autoria de diversos vereadores, requerimento 458/23, de autoria do vereador Manuel Rosengue, indicação 372/23, de autoria do vereador Manuel Rosengue, indicação 373/23, de autoria do vereador Nicola Martins, memorando 485/2023, justifico minha ausência na sessão ordinária do dia 24 de julho de 2023, conforme o regimento interno, artigo 96, a linha C, anteciosamente, vereador Zairo José Casa Grande. Passamos agora para o horário político. Pela ordem, vereador Júlio César Kamiski. Questão de ordem cedida ao vereador... Minuto, vereador. Uma questão de ordem cedida ao vereador... Obadias Benones da Silva. Senhor presidente, minha questão de ordem é para pedir permissão para me ausentar. Segundo o artigo 99, a linha C, estaremos com o prefeito nesse momento, uma reunião com o secretário da Fundação do Estado de Santa Catarina, Fundação Cultural do Estado. Obrigado, presidente. Vereador. Pela ordem, então, só um pouquinho, vereador Júlio. Questão de ordem para o vereador Valmir D'Agostin. Só um minuto, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Sabe a questão de ordem? É para retirar a moção de transferir a moção de aplauso, adiar para o dia 7/8, uma vez que as escolas do município estão de férias. O pedido, 7/8. O pedido de adiamento da moção para o dia 7/8. A 30, moção 30. O pedido está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Obrigado, senhor presidente. Agora sim, pela ordem, vereador Júlio César Kamiski. Muito boa tarde, senhor presidente. Vereadores que compõem esta mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes, é uma alegria recebê-los. Duda, olha, como é que vocês estão? Um prazer muito grande. Senhor presidente, eu não tenho grandes coisas assim, né, relevantes, mas importantes. Hoje nós participamos da reunião no Hospital São José, acabei me ausentando da Comissão do CCJ e da Saúde, justamente porque hoje foi o dia que nós nos encontramos com todos aqueles que participam, a SIC, CDL, a FORCRI, enfim, nós participamos de toda aquela reunião, ouvindo uma nova fase que o hospital também vai atravessar em decorrência daquelas obras, aqueles 17 mil metros quadrados que estão sendo concluídos, né? Sendo que 4 andares já devem estar sendo concluídos agora no final do ano. Então, ouvimos bastante e logo eu vou trazer algumas informações que nos parecem de extrema relevância para que essa casa possa acompanhar e algumas ações que nós deveremos ter
exatamente para que possa dar todas as condições para que o hospital continue prestando um ótimo serviço e um relevante serviço à nossa cidade. Então, faço questão de trazer essa informação e também adiantar que hoje protocolei um requerimento, onde amanhã estaremos discutindo aí uma licitação que tramita, né, no montante de 14 milhões, relativo à consultoria. Então, nós queremos trazer isso amanhã para o debate, e esse requerimento já protocolizei, se os vereadores quiserem já se manter atualizados, acho que é importante para a discussão que a gente vai ter no dia de amanhã. Era o que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. A palavra, vereador Manuel Rosengue da Silva. De maio, não é hoje, né? Nem 31 de março, então fica tranquilo. Presidente, muito boa tarde, demais membros da mesa, colegas vereadoras, vereadores, público presente, Dude Sônego, aqui fazendo uma visita, o Viola, o William, e a todos que nos assistem pelas redes sociais, muito obrigado e boa tarde a todos. Bom, eu vou pegar um gancho aí na fala do vereador Nicola da semana passada sobre zeladoria. Realmente se faz necessário uma equipe que fique atenta a determinadas situações aqui, como eu vou mostrar agora. Gostaria que o videozinho fosse exibido. Eu vou mostrar aí a situação de Bocas de Lobo, ali no bairro Operária Nova. Só algumas, tá? Algumas. Que, por exemplo, nas ruas, ali em locais mais baixos, como a Rua Santarém e Vicente Celestino, se as mesmas estivessem todas bem limpinhas, não dariam conta. Agora, imagina com essa situação das Bocas de Lobos. Nos morros ali, todas nesse estado, e também nas ruas localizadas mais abaixo ali do bairro. O que houve? Pode deixar rodar. Isso. Vamos ver o que está. Mas é o vídeo ali. Problemas técnicos? Bom, de qualquer maneira... Não, mas... está demorando muito para... não, realmente assim, olha, são situações bem, como dizem aí, calamitantes. O problema disso tudo ainda é que obstruem as calçadas que já não temos, passeios públicos que não temos. O bairro Operária Nova ele tem uma carência de passeios públicos, até para dar mais segurança para os transeuntes. E isso acaba trazendo prejuízos em duas frentes. Então, além disso, tem as questões... não vai dar tempo, não. Vou ter que abordar no outro... ótimo, obrigado, vereadora. O senhor dispõe do tempo do vereador Valmir da Agostinho. Ótimo, obrigado. Eu queria mostrar realmente... Porque as calçadas... elas ficam... Tem essa questão da Casan também, que vai lá, arruma... O vazamento é chamada, vai lá, arruma o vazamento, mas o conserto vai ficando para depois e ad eternum. Também contribuindo com obstaculizando ali as calçadas, que já não temos, como eu vou mostrar algumas agora ali. Essas são as calçadas lá no nosso bairro, olha só. Quando tem um poste no meio, quase não dá para passar. Ou uma árvore.
Olha só. Lá a saída da casa vai até o meio da rua, 1 metro, além então, assim, olha, ali é bairro Cristo Redentor. A gente vê uma situação também ali. Olha as crianças em risco também de sofrer acidentes, né? E porque não tem um local seguro para transitar. Isso tudo, gente, traz prejuízos depois para a saúde, né? Saúde mental também sofre com isso. A pessoa está sempre se defendendo de algo, né? Sempre preocupada se vem carro, se vai ser atropelada ou tropeça. São umas calçadas que realmente precisariam ser olhadas com carinho. Eu acho que a prefeitura devia assumir a responsabilidade para si e depois cobrar lá dos moradores, dos proprietários de terrenos. E o pior de tudo é que a gente, além de fazer um papel que não é do vereador, ficar buscando essas demandas aí, porque isso é papel do executivo, a gente está aqui incidindo em desvio de função. O verdadeiro papel do vereador a gente não está fazendo, porque isso toma tempo. Por gentileza, fica à vontade. Uma parte, vereadora Giovana Zanetti. Então, algumas dessas bocas de lobo, elas estão bem mal localizadas, às vezes. Nós temos uma até em frente à escola onde eu trabalho. Então, se coloca ali, nova, pois não dá uma semana, está quebrada. Então, pessoal, a gente vai lá, recoloca e os carros passam por cima. Então, eu não sei se tem algum tipo de sinalização ou algum outro tipo de material que não seja concreto, que seja mais firme, para não acontecer isso, porque geralmente as de concreto, elas quebram muito, tem que estar de 15 em 15 dias, mês a mês. Se for passar pela cidade toda, olha, deve ter bem mais do que o senhor mostrou ali, com certeza. E é concreto apenas, não tem uma armação de ferro, nada ali que possa... Então, isso realmente precisa ser olhado com mais carinho aí pela Secretaria de Obras lá, e a gente vai, com certeza, evitar problemas, muitos problemas. Obrigado, presidente. A palavra ao vereador Daniel Frederico Antunes declina, com a palavra vereador Antônio Manuel declina, com a palavra vereador Dailton Feuser declina, com a palavra vereadora Giovana Benedetti Zanetti declina, palavra vereador Márcio Darós declina. Questão de ordem pedida ao vereador Márcio Darós da Luz. Senhor presidente, gostaria de pedir na inclusão da ordem do dia desta sessão o projeto PLC-PL 05/2023, com base no artigo 148 do inciso 1 do Regimento Interno, em caráter de urgência urgentíssima. Já passou em todas as comissões. O pedido de inclusão do PLC-PL 0523 na ordem do dia desta sessão está em votação. É o projeto da mesa diretora, aquele que nós combinamos. O pedido está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Nicola Martins. Quem não conhece, né? Quem não conhece, né? Boa tarde, presidente. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, público que nos assiste. Boa tarde, pessoal que está aqui presente. Dude, suplente de vereadora. Presidente, só 2 destaques no dia de hoje. Primeiro, a gente faz críticas, mas é necessário sim fazer elogios, e eu quero elogiar muito o atendimento do Edson no Centro de Planejamento Urbano, ali da Prefeitura. É só ligar para ele, ele ir lá, ele atende a gente,
recebe com muita atenção, tira todas as dúvidas, chama todos os técnicos que são necessários para isso. Levei uma demanda para ele na semana passada, o cidadão estava indignado com uma situação de calçada, ele explicou tudo certinho, o Jimmy explicou todos os detalhes, né? O atendimento ótimo, muito, muito, muito bom, e vale ser destacado isso também ali na prefeitura. E por fim, em segundo lugar, destacar o 5G, que eu pude apreciar e utilizar no estádio Heriberto Wilson no sábado. Quem frequenta o estádio Heriberto Wilson, vereador Feuser, eu sei que é um frequentador assíduo do estádio Heriberto Wilson, sabe o quanto era difícil utilizar celular no estádio, principalmente nesses últimos tempos aí que o Criciúma está botando 15 mil todo jogo, muito difícil. E aí logo que eu chego no estádio, chego ali meia horinha, uma hora antes, sento, olho o celular, 5G, faço o teste de velocidade acima de 300, 400 mega. Eu disse, não, mas na hora do jogo isso vai diminuir, não é possível. E durante o jogo continuou o 300, 400 mega. Aí teve até um que comentou ali, um indicado político, até comentou na minha postagem dizendo, mas aqui não está funcionando. Aqui onde eu estou, no estádio, não está funcionando. Aí eu comentei embaixo com ele assim, tá, mas qual é a tua operadora? Aí ele assim, é claro. Eu disse, não, mas daí não está funcionando mesmo, porque é só a Vivo que está funcionando ainda, por enquanto. Mas logo vai estar funcionando também. Aí ele assim, tá, tudo bem. Então, tem todas essas situações também envolvendo isso, porque quando a gente tem coisas boas para mostrar, sempre tem o outro lado mostrando um pouquinho, tentando dar uma diminuída, mas faz parte. E comemorar essa conquista, boa para o Criciúma, boa para o torcedor do Criciúma, boa para quem gosta de ir para o estádio, os blogueiros que gostam de ficar postando durante o jogo também, bem legal, bem importante, é mais um benefício que a gente tem desse 5G. Obrigado, presidente. Com a palavra, a vereadora Roseli Maria de Luca Pisolo. Declina com a palavra o vereador Juarez de Jesus. Boa tarde, presidente, membros da mesa diretora, vereadores, público que nos assiste de forma virtual e de forma presencial. Estou vendo a Dude e as demais lideranças aqui no plenário. Então, eu subo nessa tribuna para fazer um resumo e salientar o quanto a nossa Câmara de Vereadores, Mirim, é qualificada, o quanto que os meninos têm se empenhado. E tenho ficado feliz com a condução do trabalho, o próprio presidente da casa dando condições de a gente fazer um trabalho bacana com os meninos. E aí, na sexta, eles receberam uma tribuna livre, que foi o setor de educação da DTT, o Rubão, que veio aqui explanar sobre educação no trânsito, e foi muito bacana. E depois eu fiquei acompanhando ali, inclusive Salésio também estava junto, acompanhando o horário político dos nossos vereadores. E aí eu achei muito interessante, porque as demandas, as proposições, as indicações que eles trouxeram para essa casa, elas batem muito do que a gente já tem falado aqui. E aí eu anotei alguns. O Arthur Lima, do Colégio Rogacionista, solicita ciclovia na Centenário, algo que a gente fala muito aqui nessa casa, ciclovia. A Riane Freitas, do Filho do Mineiro, ela sugeriu o controle de natalidade de cães e gatos errantes e propõe um projeto de arrecadação de tampas PETs e reverter recurso para castrações. Achei interessante. A Ana Beatriz da Sati, que propõe ampliação de Feira do Livro, incentivando cultura literária. Estou só resumindo, né, o que eles proporam aqui, mas propostas bacanas. O Matheus Viana, da Escola S, identificar e mapear os pontos de travessias de pedestre e cruzamento considerados perigosos, com base em dados e análises técnicas, e buscar soluções. E é verdade, essas travessas são perigosas, e em alguns locais precisam realmente fazer um mapeamento e ver onde tem acontecido o acidente, buscar as estatísticas e promover ações para poder inibir esse tipo de acidente. A Sofia Lima, da escola professora Maria Lima Carneiro, é isso, Salésio? Lourdes Carneiro. Isso.
placas de identificação nas dependências das escolas na língua portuguesa, em língua de sinais e braille. Vereador, você dispõe do tempo desse vereador também. Obrigado, presidente. O Bernardo cobra apoio ao esporte. Reclamou que precisava mais apoio, né, que a fundação tivesse mais presente nessa questão de apoio ao esporte. O Caetano Spiller, do Marista, pediu reforma na pracinha aqui do Marista, e é uma pauta também que já foi levantada nessa casa e que a gente entende ser realmente importante, um local muito bacana que precisa ser revitalizado. A Chloe Martins, do Diácono Búrigo, ela pede playground nas escolas, vereadora Giovana Zanetti. Conforme ela, muitas não possuem um parque adequado. E fala também, vereadora Giovana Mondardo, das reformas que precisam ser feitas. Então, tudo isso é respaldo que a gente vem falando nessa casa, tem falado, tem batido. Eu acho que realmente há uma necessidade em torno desses temas que foram levantados pelos vereadores Mirim. Então, mais uma vez, agradecendo o presidente pelo suporte, pelo apoio que tem dado aí para a gente dar continuidade nesse trabalho que é de extrema importância. Obrigado. Ainda há tempo, cumprimentar a suplente vereadora Dude, o Eduardo Viola, o William e os demais que fazem aqui presente na sessão. Com a palavra, o vereador José Paulo Ferrarese. Cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, cumprimentar o Viola, o William, Dude e a todos os demais que estão nessa casa. Seja bem-vindo a todos também que nos assistem pelas redes sociais. Senhores vereadores, eu ouvindo alguns vereadores falando de Boca de Lobo, também das nossas academias, e eu percebo, vereadores e população da nossa cidade, o quanto tem deixado de ser atendido essas melhorias. Nunca se viu nessa cidade tanta pavimentação, e agradecemos o prefeito por isso. Agora, nunca se viu nessa cidade tantas bocas de lobo, sem tampa, deteriorada, quebrada, e não temos conserto. Eu não tenho dúvida, quem sabe o que é consertar, quem sabe o que é trabalhar com a colher de pedreiro, sabe o benefício que faria se nós tivéssemos 2 homens percorrendo a nossa cidade com um carrinho de mão, qualquer carro aí, uma carretinha, botar uma areia em cima e 4, 5 tijolos, não 4, 5, pode carregar 100, porque vai ter que, ou blocos, para melhorar essas bocas de lobo. Toninho, tu é líder de governo e tu tem conhecimento. Nós não podemos aceitar de levar uma boca de lobo, levar 2, 3 tijolos, uma lajota para calçar embaixo. Porque tu pisa numa ponta da boca de lobo, a outra sobe, outro pisa no outro lado, a outra sobe. Isso tem trazido uns transtornos. E lá na minha comunidade, eu vou dizer para vocês, levaram uma meia tampa e a outra meia tampa era quebrada e colocaram um pedaço de tábua em cima para proteger, porque se tirar a tábua, alguém vai botar a perna ali. Então, eu nunca vi, sinceramente, na minha cidade, na cidade que eu moro, o desprezo em bocas de lobo quanto nós temos. E nós temos quase 100% das ruas pavimentadas. Uma atenção especial foi inaugurada agora, sábado, lá no loteamento universitário, várias ruas e bem pavimentadas, coisa boa. Tenho que elogiar, mas o que nós temos que cobrar, vereadores, não dá para perder tempo. São coisas importantes. E também sobre as academias, quando o prefeito chamou o Tita, que não sabia, tem que melhorar. Quando se faz uma licitação, o prefeito sabe o material que está sendo colocado. Se eu fosse prefeito da cidade, pode ter certeza, eu saberia. E eu ando na cidade toda e precisamos conhecer o material que vai nessas academias. Então não tenho dúvida que dá para se melhorar o governo. Eu sei que é um baita do governo o prefeito Salvaro, mas tem coisas pequenas que dá para dar uma atenção especial. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jair Augusto Alexandre. Senhor presidente, demais
membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Senhor presidente, hoje de manhã conversei com o secretário de Infraestrutura, Tita Belloli, preocupado com uma situação ali da rua coberta. Foi colocado a estrutura metálica, está no local, foi feito toda a parte de calçamento, mas a preocupação é após, que vai ser inaugurado agora no mês de agosto, a rua coberta, e a preocupação junto com os moradores é com relação à parte da noite, como é que vai ficar ali, né? Eu cobrei do secretário já com relação se vai ter guarda, se vai ter uma empresa contratada a fazer a vigilância ali no período noturno, e o Tita Belloli, o secretário, não sabe, estava ali o diretor do patrimônio também, então questionei ele até para que antes de fazer a inauguração que se possa ter já um destino em relação à parte ali no período noturno, da noite ali, senhor presidente, porque senão aquele local ali vai ser recheado durante a noite de morador de rua, de dependentes químicos, né? E não é só isso, e ali tem várias lojas, vão ter restaurante, prestadora de serviço, e é um perigo, né, no período da noite ali. Então, já estou fazendo um requerimento, né, questionando a respeito da segurança ali com relação à vigilância, ao guarda ali, para que realmente possa trazer segurança ali ao comércio, aos prestadores de serviço, enfim. E a gente está numa expectativa grande de melhora para o comércio naquela região, mas também há uma preocupação com relação à segurança daqueles estabelecimentos ali, seja comércio, prestador de serviço, restaurante, enfim. Até porque na semana passada nós também aqui discutimos a respeito do requerimento de Vossa Senhoria a respeito de pichação ali na cidade, principalmente na área central. E então essa preocupação que eu tenho, é a preocupação que eu trago então dos lojistas ali, do pessoal na área central com relação à rua coberta. Era isso, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Giovana Vito Mondarno. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, público presente e de maneira virtual que nos acompanha nessa tarde, quero cumprimentar também de maneira especial a suplente vereadora Dude Sônego, também os comerciantes da Álvaro Catão, que estão presentes, porque hoje a gente vai discutir uma questão muito importante, também sobre mobilidade urbana, em certo ponto, que é sobre a segurança e acidentes de trânsito na região da Álvaro Catão, que prejudica inclusive os comerciantes, mas de maneira geral coloca em risco toda a comunidade de Criciúma e região, né? Mas, presidente, eu acredito que é importante que, com base nas falações, como diz o líder do governo, o vereador Toninho da Embralite, do que a gente vem acompanhando ao longo das últimas semanas, as discussões que passam aqui pela Câmara de Vereadores, vereador Júlio Kaminski, eu tenho percebido que as nossas demandas, elas são provavelmente muito semelhantes, do ponto de vista de discutir, de fato, a questão, como chamou o vereador Nicolas, de zeladoria. A gente pediu um requerimento sobre a possibilidade do município ter, de fato, um programa sério de manutenção dos parques, das escolas, vereador Miri D'Agostin, mas me chama a atenção, vereadores, que a toda semana a discussão é essa. Eu ouso dizer, e refleti muito esse final de semana, sobre a falta de, dentro do Executivo, que, diga-se de passagem, está no seu 4º mandato, não é novidade para ninguém, então, que a falta, de fato, de um espaço, de uma secretaria, de uma diretoria, queiramos chamar do jeito que acharem conveniente, de um espaço para desenvolvimento de projetos para que o município possa voltar a crescer. E voltar a crescer porque, se você pegar o censo do IBGE, Criciúma ganhou em torno de 20 mil habitantes em 12 anos. Crescemos somente 11%. É muito pouco. Na minha concepção, vereadores, isso tem razão de ser. Tem razão de ser porque Criciúma não possui uma política verdadeiramente de assistência do ponto de vista da habitação social.
ignora as questões de mobilidade social, de mobilidade urbana com seriedade. Então, ignora essas questões porque toda semana o Legislativo precisa discutir questões sobre iluminação pública, sobre limpeza de boca de lobo. Eu preciso dizer que essa também é a função do legislador, que é fiscalizar esses equipamentos, mas não é novidade ao Executivo dessa cidade que essa é uma questão que precisa de atenção, mas que a discussão dessa Casa Legislativa possa passar, pode, aliás, e deve passar a ser sobre o desenvolvimento de bons projetos. De olhar, vereador, o que o Ministério do Desenvolvimento Social tem para oferecer para o município de Criciúma, o que o Ministério da Saúde, vi que o município já manifestou interesse na ampliação das equipes de saúde da família, o que tem para oferecer, da mesma forma com o projeto de educação que o município quer para o futuro. Eu ouso dizer que o que tem faltado para a gente é um projeto de desenvolvimento sério, de uma pasta, vereador, que olhe para as oportunidades que o governo federal, o estadual tem a oferecer com seriedade e que não fique à mercê das vontades e dos desejos íntimos do prefeito Clédio Salvaro. Muito obrigada. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito agora a senhora secretária que faça a leitura das matérias. 47ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Grande expediente. Requerimento 441/2023, autor Júlio César Kaminski. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Primeiro, quais os empréstimos/financiamentos vigentes até a data atual, inclusive todos aqueles que foram realizados ao longo do tempo? Segundo, informar valor contratado, taxa de juro, prazo e desembolso mensal. Terceiro, quanto pormenorizadamente cada empréstimo tem ainda a vencer e informar também o saldo devedor de cada um. Quarto, quais as garantias existentes em cada um deles? Quinto, qual o comprometimento da receita anual, descontando as despesas obrigacionais. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio César Kaminski. Oi. Senhor presidente, agora em defesa do requerimento, qual já peço a aprovação de todos, subo à tribuna para falar um pouquinho sobre esse requerimento. Até para ser um pouco mais claro, busco algumas informações acerca dos empréstimos havidos ao longo do tempo, que ainda continua a sua vigência. Importante é sabermos os valores feitos à época, as parcelas vincendas, né, o que foi contratado de juros, até para que se faça um paralelo entre aquilo que se fez no passado e o que se fez atualmente. Para que se tenha uma noção exata da gestão financeira da época e a gestão financeira atual. Isso é importante, a gente precisa tomar conhecimento, vereador Toninho. É importante saber também os contratos realizados atualmente. Essa casa aprovou Fompratas, aprovou infraestrutura em relação a 30 milhões, foi aprovado em relação à iluminação pública 30 milhões, Finisa. Então, são várias situações que merecem um destaque especial e a busca de informação para que todos nós, tenhamos o acesso a tais informações. Ao longo do tempo, e nós teremos um requerimento hoje que tem tudo a ver com a arrecadação. Na hora, você deixa de recolher o imposto de renda da pessoa jurídica, você tem recursos que podem também ser investidos. A retenção do imposto de renda da pessoa jurídica. Então, é mais uma situação que você acaba computando para efeito de disponibilidade para novos investimentos. Busco essas informações, sim.
acerca do desembolso mensal. Peço as informações de forma pormenorizada, justamente para quê? Para que a gente tenha, em tempo real, todas as informações. Repito, data contratada, taxa de juros, qual é o PMT, né, atual, qual é a parcela, o valor desembolsado mensalmente. O que isso compromete, de fato, do nosso orçamento? O que falta pagar? Qual é a garantia que foi realizada? Está sendo conseguido adimplir adequadamente no seu devido vencimento? Creio que sim, por conta da garantia, que é lá na origem. Enfim, senhor presidente, tínhamos um orçamento para o ano passado e temos outro para esse ano, que é na ordem de 1,9 bilhão. Ora, então vamos entender o que nós temos para frente, vereador Felser, de arrecadação, porque na medida em que você tem um número que não cresce e tem um número que ele aumenta em relação à receita, você automaticamente diminui o comprometimento. Uma matemática natural. Então, para que a gente tenha uma noção exata e possa, inclusive, sugerir novos investimentos, por exemplo, aquele que eu venho trazer dessa casa em relação aos idosos, as políticas públicas voltadas aos idosos, considerando que a população cresce assustadoramente e que Santa Catarina tem uma experiência de redução de nascimento e um aumento considerável de idosos. Por exemplo, temos recurso, o celular está tocando de alguém, temos recurso suficiente para novos investimentos? Temos a possibilidade, no final do ano, sugerir inclusão para o orçamento seguinte de obras que precisam ser realizadas ou de políticas públicas que podem ser direcionadas? Falamos aqui hoje um assunto extremamente relevante, que é em relação às calçadas, às bocas de lobos. Quanto trabalho ainda precisa ser realizado? E mais do que nunca, quando a gente tem uma noção exata do comprometimento que temos em relação ao financiamento, o que nós temos de saldo remanescente, de sobra para investimentos, podemos contribuir. Podemos contribuir. A vereadora Giovana realmente acabou de discutir todas essas questões, que nós podemos ter pautas produtivas a serem investidas na cidade, vereador Paulo. O senhor, novamente, traz o mesmo tema, assuntos em relação à boca de lobo, repito, para não querendo ser redundante. Mas, senhor presidente, eu peço a aprovação dos nobres vereadores, das vereadoras, para que essas informações possam estar disponíveis no nosso site da Câmara, para que todos tenham a informação. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 371/2023, autor Júlio César Kaminski. Repintura das faixas de pedestre localizado na rua Henrique Lage, bairro Santa Bárbara. Requerimento 442/2023, autor Júlio César Kaminski. A realização de audiência pública com a finalidade de debater a respeito do projeto de lei que institui a Semana Municipal de Conscientização da Saúde do Cérebro, no calendário oficial de eventos e datas comemorativas do município de Criciúma. A audiência pública será realizada no dia 9 de agosto de 2023, quarta-feira, às 19 horas, no plenário Antônio Guglielmo Sobrimo. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Júlio César Kaminski. Senhor presidente, como falava anteriormente, acerca dos idosos, vereador Miri, né? Acerca dos idosos, saúde do cérebro, e aí tantas questões associadas a depressões, ao Alzheimer, enfim, várias situações que nós estaremos discutindo nessa audiência pública, com o propósito também de estabelecer uma data ou uma semana de conscientização da saúde do cérebro. Informações, simpósios, congressos, tudo isso, Criciúma passa a receber um tratamento diferenciado. Nos parece muito simples estabelecer uma audiência pública tão somente para essa questão. Nos parece tão simples isso. Mas a relevância do tema, de acordo com as informações que trouxe anteriormente,
ela merece destaque. Semana passada recebi uma ligação do interior da cidade de São Paulo falando sobre exatamente essa questão, até pedindo para que eu gravasse um vídeo contando algumas razões pelas quais mereceria o destaque essa questão, senhor presidente. E mais do que nunca, eu percebo a importância considerando os números apresentados pelo IBGE. Não vou nem entrar na questão dos números no número do município, mas, segundo informações obtidas junto à assistência social, por exemplo, à saúde, por exemplo, que não tem, repito, eu li aquele dia a resposta trazida, que eles não têm as informações necessárias para que se façam políticas públicas. Não tem. Lamentavelmente. Mas nós provocamos a discussão. Provocamos para que também a assistência social e a saúde possa, através dos seus agentes e toda a estrutura que possui, trazer os números, sem os quais o vereador Toninho, líder, e o futuro líder, que é o Márcio Darós, que possam, de fato, através desses números, poder criar um planejamento, que é o termo que faltou, vereadora Giovana, né? Planejamento, sem os quais você não consegue evoluir. Né? Precisa planejar. E para se ter planejamento, precisa ter informação. E essa casa tem procurado contribuir consideravelmente, vereador Antônio Manuel e vereador Márcio Darós. Tem procurado contribuir de maneira incisiva. Por isso, nos parece uma proposta tão irrelevante. Mas o seu conteúdo é regado de muita informação. Muita informação. Por isso, eu gostaria de aprovar essa audiência pública e poder, através dessa casa, fazer a nossa semana da conscientização, que provavelmente deve ocorrer entre o 1º e 7, o 1º e 9 de setembro de cada ano. Exatamente por ser uma data extremamente relevante e tornar público a situação de cada idoso, de cada pessoa que realmente passa a ter, que merece ter um tratamento especial. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 443/2023, autores Nicola Martins, Antônio Manuel e Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Primeiro, quantos e quais são os empréstimos e financiamentos realizados pelo município de Criciúma, fundos, fundações e autarquias? Encaminhar cópia dos contratos e seus aditivos. Segundo, quais os prazos de pagamento dos empréstimos e financiamentos indicados no item 1 deste requerimento? Terceiro, quanto já foi realizado de pagamento em cada um dos empréstimos e financiamentos indicados no item 1 desse requerimento? Quarto, considerando a lei de responsabilidade fiscal, qual a situação atual da capacidade de endividamento da Prefeitura de Criciúma? Quinto, a Prefeitura de Criciúma está planejando contrair novos empréstimos ou financiamentos até 31 de dezembro de 2024? Se sim, qual? Requerimento está em votação, em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Vereador Nicola, vereador Antônio, vereador Manuel da Silva. Exatamente, presidente. Esse requerimento ele é oriundo da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, tal qual o 454 será da CCJ. Então, todos aqueles vereadores, é porque é um requerimento da comissão. Importante a gente sempre destacar isso. Esse requerimento ele surge da nossa Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, que logo terá a presença também do vereador Paulo Ferrarese, que solicitou ingresso a essa comissão, e todos os vereadores são convidados a participar dessa comissão também, que é bastante importante. E esse requerimento, ele parece o requerimento já encaminhado pelo vereador Júlio Kaminski, mas ele é complementar. São requerimentos complementares. Porque esse a gente questiona duas situações, vereador Toninho. Duas situações que não contemplam no requerimento 441, que é, considerando a lei de responsabilidade fiscal, qual a atual capacidade de endividamento da Prefeitura de Criciúma? Isso é uma das situações novas que nós estamos questionando, e a outra é se a Prefeitura está planejando contrair
algum novo empréstimo ou financiamento até 31 de dezembro de 2024, que é quando encerra esse mandato e, obviamente, se isso acontecer, o próximo é que vai ficar responsável por encaminhar esses pagamentos. E por isso nós fizemos esse questionamento. E por quê? Porque é importante que essa casa tenha essas informações, apesar de a gente compreender a lei de responsabilidade fiscal, o período para poder contrair empréstimo, né? Mas enfim, se existe algum planejamento, porque a gente ainda tem todo o ano de 2023. Entender melhor toda essa situação, presidente. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 444/2023, autor José Paulo Ferrarese. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando informações sobre o último concurso público realizado para contratações de profissionais médicos no município de Criciúma. Quantos profissionais médicos foram aprovados no concurso? Quantos foram efetivamente contratados por meio deste concurso? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador José Paulo Ferrarese. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, também todos que nos assistem através das redes sociais, nossos cumprimentos. Bom, vereadores, vocês todos estão sabendo desse concurso, o Acélio falou aqui nessa casa, que foram os 35 médicos que passaram no concurso. A pergunta está aqui, mas a gente já tem uma resposta ali, aqui que ele veio nessa casa e falou que foi 35 médicos. Mas qual é o interesse dos médicos a participar da gestão pública do município, atender nas unidades de saúde? É importante nós sabermos isso porque nós passamos por momentos, não da agora, né, de muito tempo, com problemas de falta de médico no nosso município. Ainda hoje, o seu Osvaldo, lá da cidade mineira, ele gravou um vídeo dizendo que ligou 118 vezes, o telefone tocava e ninguém atendia, quando atendiam, 10 vezes que atenderam, que o telefone deu sinal de atendido, mas não teve uma pessoa no outro lado para atender. Então, essa deficiência, nós não temos médicos em muitas unidades de saúde do nosso município, passaram no concurso, mas vão ter interesse, graças a Deus, lá no meu bairro, na Vila Manaus, um médico que trabalhava lá, um médico bom, passou no concurso e está lá trabalhando. Agora, todos vão ter interesse de ser contratado, aqueles que passaram no concurso? É esse questionamento que nós fizemos ao município, porque se não tiver interesse, continua o nosso município, a Secretaria de Saúde, com falta de médicos. E qual é uma opção? Nós temos o programa esse, nós temos estudar para aprender e trabalhar, nós temos... Mas quantos estudantes optaram esse projeto? Um médico, um estudante apenas. Nós temos o processo seletivo, não vamos chegar a lugar nenhum, porque enquanto Criciúma ficar pagando 14 mil, e os outros municípios nos arredores pagar 50% do salário a mais, eles vão optar para trabalhar em outros municípios. Graças a Deus, através, eu acho que da vereadora Giovana Mondardo, com a Célio, conseguiram cadastrar no programa Mais Médico no governo federal. Eu acho que foi solicitado 32, parece, o Acélio falou aqui também nessa casa, mas também falaram em 25, e acredito que vem esses médicos, mas vem também, não vem de uma hora para outra, vai vindo aos poucos, porque nós temos um país muito grande, e tem muitos municípios que optaram e se inscreveram bem antes, e tem essas condições de receber os médicos antes, porque se inscreveram antes. Eu acredito que o olhar vai ser para aqueles que se inscreveram antes. Então é por isso esse questionamento. Se tiver alguém que se preocupa de saúde, sou eu, porque nós lá na ponta vivemos tratando de saúde, algo que nós não resolvemos às vezes, mas tem muitos pacientes, vereador Daniel, e tu sabe disso, vereadores, que às vezes pensam que estão na fila e não estão. E a salvação dessas pessoas é o vereador. A salvação é o líder de comunidade que vai lá tentar olhar no sistema, ou consultar no sistema, na fila de saúde, como é que está o atendimento dele, o exame dele, e acaba
acaba observando que não tem nada no sistema. Então, por isso, essa é a minha preocupação dos médicos aí, que número que vai ser contratado, que optaram a ser contratado, e o que vamos ter pela frente. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Com a palavra a vereadora Giovana Vitor Mondado. Senhor presidente, nobres colegas, primeiro, parabéns, vereador Paulo, por esse requerimento, e eu queria pontuar que acredito que esse requerimento abre duas situações. A primeira foi, de fato, o desligamento de mais de 300 profissionais da saúde do município de Criciúma em decorrência das contratações temporárias, que reiteradamente a gente fazia discussão aqui nessa casa, que seriam contratados para em breve ser demitidos, e sabíamos disso porque o efetivo chamamento do concurso era algo inevitável, até porque se faz concurso não é para outro motivo, senão para chamar e criar, de fato, condições para aquele profissional trabalhar. Essa é uma das situações que abre. A segunda é uma que o vereador pontuou muito bem aqui, que em Criciúma, e acho que também me dirijo aqui objetivamente aos profissionais da medicina, também aqui da cidade, que querem trabalhar na cidade, que querem serem médicos das unidades de saúde e atender na nossa cidade. Mas, obviamente, que as condições que foram colocadas aos profissionais médicos da medicina em Criciúma não são possíveis e passíveis de uma administração pública continuar pautando cada vez mais projetos, justificando que não tem orçamento para isso, mas, ora, apresenta um projeto Estudar para Cuidar, que uma pessoa se inscreve, que é para financiar o último ano de faculdade de medicina do cidadão, para poder contribuir com 20 horas do seu tempo, depois de formado, para o município de Criciúma, por 6 meses. Também uma medida tentativa de ser paliativa. A segunda condição é a bonificação por produtividade, que eu muitas vezes, reiteradas vezes, discuti aqui, que se um médico tem que optar por trabalhar mais para ganhar o mesmo valor de um município da região que paga, que tem menos habitantes, que tem uma demanda menor que a nossa, e que tem uma tranquilidade ainda mais de trabalhar por ter investimento na atenção primária, ora, é óbvio que o médico vai escolher um município da região, vereador. Então, quanto que desses projetos que foram anexos para tentar solucionar um problema estruturante da nossa cidade, que existe aqui há muito tempo, quanto que é investido nesses projetos de financiamento de curso de medicina, que não é ruim, diga-se de passagem, é muito interessante. Só que, ora, se um profissional da medicina, aliás, vamos pautar a questão dos estudantes, você entra na universidade, você financia a sua faculdade, você tem bolsa do artigo 170, agora, em breve, universidade gratuita. Você vai abandonar esses financiamentos, essas bolsas, para no último ano de faculdade se sentir na obrigação de depois contribuir com 6 meses de atendimento e 20 horas do seu dia, do seu tempo semanal com o município? É preciso fazer uma reflexão séria sobre esse assunto, muito séria, porque não é de hoje que faltam médicos, vereador. O chamamento público, eu acho que, se eu entendi muito bem o requerimento, ele diz respeito a... Porque nós sabemos quantos passaram no concurso. Nós sabemos quantos se inscreveram no Estudar para Cuidar. Nós sabemos aqueles profissionais que atingem 600 procedimentos mês para poder ganhar essa bonificação que vai equiparar o salário dos médicos ao salário dos municípios aqui da região. Nós sabemos. Porque é fácil, é só entrar no sistema, para quem tem acesso. Isso é simples de descobrir. Agora, é possível que, ano após ano, a gente tenha que direcionar o executivo a esse tipo de requerimento que pergunta, que passaram 35, mas quem que vai assumir nessas condições? Quem que vai assumir sem plano de carreira? Ora, eu acho que é mais do que chegado o momento da gente olhar para os profissionais da medicina, em especial esses que se formam e que querem trabalhar na nossa cidade, com mais responsabilidade. Porque se o problema é salário, me parece que os projetos anexos dariam conta de ser o incremento que faltava nesse salário. Então, fica aqui o meu pedido, da mesma forma que o vereador,
para a compreensão de que o programa Mais Médicos também não é a solução permanente para os problemas da medicina e do atendimento médico na cidade. É também algo momentâneo, é também algo que não vai solucionar essa questão da falta de valorização dos profissionais da medicina. Ora, que quem regula isso, vereador Nicola, é o mercado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Nicola Martins. Presidente, eu sei que o pessoal na Secretaria de Saúde já está meio bravo comigo por causa do negócio do psicólogo, né? Mas eu vou destacar aqui uma situação que corrobora com o requerimento do vereador Paulo e complementa a situação que a vereadora Giovana traz. A esposa, noiva do meu assessor, do Marco, ela se formou em medicina na nossa Unesc no dia 14 de julho, há 2 semanas atrás, no mesmo dia da Dani, filha do vereador Kaminski. Semana passada ela correu para buscar, porque ela passou no concurso da prefeitura, correu para buscar a documentação, busca tudo, recolhe tudo, chegou lá no RH, não tem médico para fazer o admissional. Está sem médico. Ou seja, todas as contratações da prefeitura, desde quarta-feira, quinta-feira passada, estão paradas, porque não tem médico. Justamente não tem médico para fazer o exame lá na junta. Então, corrobora com essa situação. Então, se nós estamos ainda sem médico, é porque está faltando também médico lá dentro. Eles vão ter que tirar alguém do posto para levar para a junta para poder fazer o exame e para admitir o médico. Olha a confusão que a gente está fazendo aqui. Tira o médico do posto para levar para a junta para admitir o médico para poder levar o médico para o posto. Vai ser... É isso que está acontecendo lá agora. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 445/2023, autores José Paulo Ferrares e Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de executar melhorias relacionadas ao transporte coletivo no bairro Vila Nova Esperança. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 446/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe: a. Qual é o valor enviado de expediente mensal investido pelo município para a contratação de quartos de hotel para abrigar mulheres vítimas de violência? B. Existe previsão de data para que o CREAS atenda com uma equipe especializada? Se sim, quando? Se não, que se justifique. C. Como é feita e por quem a fiscalização do controle dos direitos básicos dessas mulheres, como alimentação e higiene? Requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, Giovana Vitor Mondardo. Nobres colegas vereadores, muito boa tarde novamente. Esse requerimento, acredito que deva ser a 3ª ou 4ª vez que eu trago esse assunto à tona, vereador. E faço isso porque recentemente a gente teve denúncias relatadas pela própria DPCAM, porque essas contratações de hotéis, elas são também regionalizadas. Tá? Por muito tempo tentei encampar uma discussão e acredito que não vou abandonar essa tratativa e tentativa de que Criciúma cedia uma casa regionalizada de atendimento às mulheres vítimas de violência. E faço isso porque de maneira de 24 horas, com atendimento especializado, e etc, etc, como manda a regra, como diz a regra, e a nível de Ministério das Mulheres, eles chamam de Casa da Mulher Brasileira. Isso já desde o governo anterior. Existe um kit básico, digamos assim, né? Só que hoje o município de Criciúma, amparado certamente na lei, porque existe essa previsibilidade, quando dá ausência da possibilidade de montar uma casa com toda essa estrutura, existe a possibilidade, dentro da lei, de que possa ser feito, portanto, contratualização do setor privado em hotéis para abrigar essas mulheres. Ora, esse que deve ser um lugar sigiloso, já não é mais. Esse que deve ser um lugar
que garanta os direitos básicos dessas mulheres já não garante, e sequer existe algum tipo de fiscalização nesse sentido. Há algum tempo eu fiz uma discussão aqui sobre o município contratualizar verdadeiramente uma equipe especializada do CREAS, porque hoje a equipe do CREAS é uma equipe mínima que, para atendimento desses casos de, rompimento dos direitos humanos de maneira geral e de diversas ordens, e aqui tratando especificamente sobre a questão da violência contra a mulher, precisa ter. Todo grande município tem. E vou além. Criciúma é a 8ª cidade mais populosa do estado e ainda não conta com equipamentos básicos de assistência social. Equipamentos que são kits fundamentais para coibir que esse tipo de situação aconteça, porque são mulheres que chegam em situação de vulnerabilidade social, mas também com um sofrimento psicológico muito agravado, e que tem também, nessa situação, a leva de seus filhos, porque carregam com eles nessa condição de sair, muitas vezes, do lugar onde a agressão é cometida, ou, muitas vezes, por questões de medidas protetivas. E eu preciso falar que Criciúma, do ponto de vista das denúncias de lei que inferem a Lei Maria da Penha, aumentou em 29%. Ora, Criciúma, também a nível de Brasil e do estado de Santa Catarina, também possui, presidente, uma quantidade significativa de mulheres. E ouso dizer que metade da população brasileira e das eleitoras, diga-se de passagem, são mulheres. Então, portanto, por que não discutir uma cidade que precisa ser boa para todo mundo? Se é para 50% da cidade, se é para 50% do estado, se é para 50% do país, a gente está também beneficiando a cidade toda. Uma cidade que é boa para a mulher é boa para todo mundo. E uma cidade do porte que a nossa tem, ainda não apresentar condições dignas de abrigamento, porque não há problema. Claro, eu tenho muitos apontamentos para fazer sobre essa contratualização de hotéis. Só que se hoje a condição é essa, que seja com o mínimo de dignidade. A gente recebe, aqui em Criciúma, nos hotéis da nossa cidade, essa contratualização é com o consórcio, é regional. Cidades como Uruçanga, Cocal do Sul e Sara contratualizam hotéis de Criciúma para poder fazer esses abrigamentos. Abrigamentos esses, muitas vezes, ausentes de fiscalização, de contato direto, porque a mulher chega, é jogada num quarto e fica por ali como se tivesse cometido um crime, e que foi justamente o contrário. Um crime foi cometido contra a vida dela, contra os direitos básicos dela, e não bastasse tudo isso, a revitimização, a reviolência é cometida nesses ambientes. E muitas vezes nem de maneira consensual ou consciente. É muitas vezes de maneira a entender que a mulher é jogada ali sem nenhum tipo de fiscalização. E nesse sentido, da mesma toada que a OAB por Elas tem feito essa discussão com veemência na DPCAM, a gente pede ao município que dê uma atenção especializada. Ora, não vai fazer mal para ninguém. Como eu disse, uma cidade que é boa para as mulheres é boa para todo mundo. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento 447/2023, autores José Paulo Ferrarese e Obadias Benones da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há possibilidade de realizar a limpeza, recuperação e reposição de tampas de lobo localizadas em todas as ruas do bairro Vila Nova Esperança. Em caso afirmativo, informar outro sim a data para a respectiva manutenção. Já em caso negativo, as razões. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 448/2023, autor Nicola Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de realizar estudos acerca do cruzamento da Avenida Carlos Pinto Sampaio com a Rua Nilo Peçanha, bairro São Luís. Tal questionamento se dá pela necessidade de proporcionar mais segurança aos que trafegam no local, bem como evitar novos acidentes. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Márcio Darós da Luz.
Senhor presidente, mesa diretora e colegas vereadores e vereadoras. Vereador Nicolas, colega vereador, tenho certeza que essas demandas, tanto da Avenida Carlos Pinto Sampaio, quanto da Santos Dumont, deve ter chegado para muitos de vocês pela questão que ficou uma avenida bonita, boa de se andar, mas infelizmente a irresponsabilidade de muitos motoristas, ela vinha nos preocupando como morador daquela região, e eu não, vereador, não estou respondendo o requerimento que é a parte do executivo, mas só para explicar, a semana passada já começaram a ser instalados os radares, tanto na Santos Dumont quanto na Carlos Pinto Sampaio, serão 2 em cada avenida. Já começaram, já estão com os postes, está em execução. A comunidade e os comerciantes daquela região ali ficam contentes, porque são inúmeros acidentes que aconteceram, graças a Deus, sem vítimas, mas alguns acidentes muito perigosos. A parte, sim, vereador. Vereador Márcio, obrigado pela parte. Agradecer o retorno que o senhor está dando. Assim que eu vi que eu já tinha protocolado requerimentos, eu vi que o senhor nas suas redes sociais já tinha feito esse destaque, e eu já tinha inclusive me programado para fazer a retirada de tramitação desse requerimento, mas após a fala do senhor, solicitarei questão de ordem para a retirada do requerimento, justamente por a resposta já ter sido dada por Vossa Excelência e pelo próprio Poder Executivo. Muito obrigado pela parte. Atendido de plano. Tu não pediu a questão de ordem? Então tá. Então já vamos encerrar, vereadores. Foram algumas reuniões ali junto com a diretoria de trânsito. A empresa que tem a concessão desses equipamentos, ela fez um estudo naquele local, e na nossa avaliação ainda hoje, conversando também com a diretoria, a desembargador Pedro Silva, no início da rodovia Luiz Rosso, também acredito que ali seria importante também ser colocado um equipamento, e eu sei que no contrato de hoje o restante seriam 4 os aparelhos, mas o governo vai sim estar adquirindo outros para estar colocando também no entorno da rodovia ali. Obrigado. Questão de ordem seria da vereador Nicolas Martins. Solicitando retirada de tramitação deste requerimento. Agora sim, atendido de plano, vereador. Indicação 372/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Reparos na pavimentação com lajota na rua Antônio Bongiolo, de frente ao número 574, bairro Bosque do Repouso. Requerimento 449/2023, autor Dailton Feuser. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade de realizar um estudo técnico visando implementar o projeto Tarifa Zero, que tem como objetivo oferecer transporte público gratuito a todos os cidadãos criciumenses, o que beneficiaria toda a economia da cidade, uma vez que grande parte dos usuários utiliza os ônibus frequentemente, podendo assim utilizar o dinheiro economizado no comércio e em outros serviços. O projeto em questão já está sendo aplicado em mais de 40 cidades brasileiras e tem demonstrado um resultado positivo, significativo na economia e na qualidade de vida das pessoas. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Dailton Feuser. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, cumprimentar a nossa amiga Dude, aqueles que nos assistem no plenário, meu cordial boa noite. Senhor presidente, nós já na semana passada já falamos a respeito desse requerimento que nós estaríamos colocando. Esse requerimento é que se faça um estudo da viabilidade de se colocar na nossa cidade. Hoje, tem 40 cidades. Temos aqui Forquilinha ao lado, que vem fazendo e é sucesso. Já andei lá e vi que é bom o projeto. Sei que a nossa cidade é uma cidade de porte médio, mas se nós analisarmos, tem já cidades do mesmo porte da nossa cidade já que aderiu esse projeto. E o que é bom, a gente tem que trazer para a nossa cidade. Porque, através da tarifa zero, nós tiraríamos muitos automóveis das nossas rodovias.
aonde facilitaria o nosso trânsito. Então, eu acho que esse estudo, ele vem a calhar, eu acho que o município tem feito um grande trabalho em várias, em todas a nossa cidade, mas um projeto desse atenderia muito o nosso cidadão, aquele mais carente, aquele que qualquer R$ 4,50, R$ 5 de passagem faz muita diferença para essa gente. E também estaria injetando na nossa economia, porque através disso traria essas pessoas para os comércios, estaria movimentando o comércio da cidade, e isso faria que o governo também ganhasse com os impostos. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo, com a palavra a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Vereadores, cumprimentando vocês novamente. Vereador, eu parabenizo por essa iniciativa, tenho acompanhado essa discussão da tarifa zero em Santa Catarina também, Garopaba, Forquilinha, a tentativa, até mesmo Florianópolis, a capital do estado, tem exercitado algumas tentativas de colocar em finais de semana, com o pagamento de uma tarifa só e poder andar o dia inteiro, enfim, coisas que facilitam de fato para o consumidor, né? Nessa tribuna mesmo, em algum momento, já defendi que o município precisava, em certo ponto, subsidiar uma parte do transporte coletivo, levando em consideração grandes cidades. Em especial, Barcelona é uma referência nesse sentido de tarifa zero, é referência no sentido do subsídio, e tenho percebido que há uma certa resistência sobre o subsídio. Acredito que a tratativa de solicitar um estudo ao Executivo vai no caminho de achar uma solução equivalente para a nossa cidade. É possível compreender, e eu já falei aqui nessa tribuna também, que muitas vezes, quando acontecia, por exemplo, as centrais de emprego no centro da cidade, tinham muitas pessoas que tinham dificuldade de acessar justamente por causa do preço do transporte coletivo. Porque aqueles R$5 que, em vez de pegar o ônibus, vai ser para comprar um saquinho de arroz, já não vai mais. E a gente pode até querer negar, mas existem pessoas em Criciúma que estão nessa condição. E o pessoal, às vezes, tem o costume de achar que é por escolha, né? E acho que é preciso que a gente tenha um pouco de consciência, porque o transporte coletivo em Criciúma ele tem demonstrado fragilidades importantes, tanto do ponto de vista dos horários, quanto da não aceitação da cobrança em dinheiro dentro dos ônibus. Ou seja, não é bom para morador, não é bom para turista, e deixa muito a desejar quando a gente fala de subsídio para poder oportunizar aqueles que mais precisam poder transitar na cidade, achar suas oportunidades e também para consumir. Então, te parabenizo mais uma vez e fico à disposição também para ajudar nessa construção. Outras cidades fizeram audiências públicas sobre esse assunto e trazendo a própria Luísa Erundina, que é uma protagonista nesse debate da tarifa zero ao nível nacional, e fico à disposição também se o vereador tiver interesse em fazer essa construção. Muito obrigada. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 450/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há estudo, planejamento para a previsão orçamentária para a inclusão de trechos de rodovias estaduais localizados no município de Criciúma no Plano Rodoviário Municipal, PRM, conforme o projeto de lei 70/2023, aprovado na 45ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura, realizado no dia 17 de junho do presente ano. O requerimento está em discussão. Como o nosso tempo, vereadora, está ao final, nosso tempo regimental, seu requerimento ficará para a sessão de amanhã. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum.
Nós ainda temos um comunicado que chegou. Vou pedir para a secretária, então, fazer a leitura desse comunicado. Para excelentíssimos senhores vereadores, de Conselho de Segurança da Grande Santa Luzia, CONSEG 025, assunto: reunião do Conselho de Segurança. Prezado senhor, o CONSEG da Grande Santa Luzia, através da presidente Esther Dileta Engeman, tenho o prazer de convidá-los para participar da primeira reunião desse novo conselho, junto à comunidade da Grande Santa Luzia, a ser realizado no Centro Multiuso Santa Luzia, no dia 27 de julho de 2023, às 19h30. Sua presença é importante para o bom andamento da significativa reunião. Cordialmente, Esther Dileta Engeman, presidente do CONSEG 25 da Grande Santa Luzia. Em única discussão e votação, a moção 031/2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostin, moção de apoio ao senador Espiridião Amin, pelo requerimento solicitando a realização de audiência pública com o objetivo de debater a instituição do Dia Nacional do Mineiro de Subsolo, a ser celebrado anualmente no dia 10 de setembro. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura da moção. Moção 31/2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, o envio de expediente ao senador Espiridião Amin da presente moção de apoio pelo requerimento solicitando a realização de audiência pública com o objetivo de debater a instituição do Dia Nacional do Mineiro de Subsolo, a celebrado anualmente no dia 10 de setembro, conforme segue. A data escolhida remete ao dia 10 de setembro de 1984. Naquele dia, 31 mineiros perderam a vida após uma explosão em uma mina de carvão na comunidade de Santana, em Uruçanga, estado de Santa Catarina. Era uma segunda-feira, a equipe de mineiros escalada para o primeiro turno de trabalho na mina Santana, da extinta Companhia Carbonífera de Uruçanga, havia acabado de descer para o subsolo. Por volta das 5 horas, houve a explosão. Todos os 31 trabalhadores do painel 6, que estavam a 80 metros de profundidade, morreram. Trabalhavam 85 mineiros, mas 31 não voltaram para suas casas. Os trabalhadores foram soterrados num poço de 80 metros de profundidade, a 1.200 metros da entrada da mina, local conhecido como Painel 6. No dia fatídico, trabalhavam 85 mineiros, mas 31 não voltaram para suas casas e famílias. A operação para a retirada dos corpos foi encerrada 5 dias depois do acidente e reuniu bombeiros de Criciúma, Itajaí, Florianópolis e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O acidente se tornou um marco para a normatização da atividade. Se, por um lado, a extração mineral ajuda a garantir emprego e desenvolvimento, por outro, deixa marcas e cicatrizes de morte e incapacidade. Certo do justo reconhecimento ao trabalho desempenhado pelos mineiros de subsolos, expostos a condições de trabalho tão extremas, sujeita a todo momento a presenciar ou sofrer acidentes incapacitantes, mutiladores ou mesmo fatais. Ante exposto, ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constado na ata dessa sessão legislativa moção de aplauso ao senador Espiridião Amin pelo requerimento da audiência pública com o objetivo de debater a instituição do Dia Nacional de Mineiro de Subsolo, a ser celebrado anualmente no dia 10 de setembro, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 18 de julho de 2023, vereador Valmir D'Agostin, partido PP. A moção está em discussão. Com a palavra, o autor da moção, vereador Valmir D'Agostin. Senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos acompanham esta noite. Quem não lembra nesse dia, né? 10 de setembro de 84, onde foi uma calamidade, foi um acidente muito forte, onde
quantas pessoas, amigos nossos, lá perderam a vida. E celebrar o Dia do Mineiro, que tanta riqueza trouxe para a nossa cidade, quantos deles hoje fragilizados com doenças pulmonares, outros aleijados, né? E esses perderam a vida naquele acidente trágico. Então, por isso, essa moção de apoio ao requerimento do senador Esperidião Amin, no Senado Federal, para celebrar nesse dia, o Dia do Mineiro, do subsolo, esse que, muito bravo, me lembro muito bem que a minha mãe também foi escolhedeira de carvão, e por isso toda a nossa região, com o sul de Santa Catarina, né, com esse acidente fatal, onde perderam a vida 31 mineiros. Então o senador fará o requerimento para audiência pública no Senado Federal para esse dia ser celebrado o Dia do Mineiro. Eu peço apoio de todos os vereadores para que possamos encaminhar essa moção de apoio ao senador Esperidião Amin. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar PLC-PL 0523, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivos da Lei Complementar 68/2009 e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a todas as comissões. Comissão de Saúde opinou pela aprovação. Comissão de Educação opinou pela aprovação. Comissão de Obras opinou pela aprovação. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. O projeto está em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária que ocorrerá dia 25 de julho, amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos e a todas.